Bom dia, alunos. Professora Aniela, de Ciências do Colégio SEM. O assunto que a gente vai abordar hoje é sobre a potência elétrica, certo? Então, o que é uma potência elétrica? Isso a gente vai abordar mais detalhadamente durante o vídeo. Sempre que ligamos um aparelho, como uma TV, um liquidificador, uma tomada ou um gerador, este aparelho é percorrido por uma corrente elétrica. Isso a gente já falou em outras aulas, o que é a corrente elétrica. O gerador ou a tomada fornece energia elétrica a esse aparelho. Assim, a gente pode definir a potência elétrica. Galera, potência elétrica. A gente já falou de potencial elétrico, agora a gente fala de potência elétrica. O que é uma potência elétrica? Ela é definida pela rapidez que o trabalho é realizado em um determinado de tempo, né? A medida de um determinado tempo. Então, você vai realizar um trabalho em um certo tempo, certo? E essa unidade no sistema internacional é o watt, certo? E o que vai acontecer? Vamos lembrar de potência elétrica para nos gerar o quê? Energia elétrica. No caso dos equipamentos elétricos, a potência elétrica indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia, certo? Então, eu tenho uma energia elétrica e vai se transformar em uma outra energia. É o caso de quem? Do chuveiro. Quando você pega o chuveiro elétrico, você tem uma energia elétrica e transforma em uma energia térmica. O som você pega o rádio, você tem energia elétrica, vai se transformar em uma energia sonora, certo? Então, essa é a nossa potência elétrica. Mas para a gente lembrar da potência elétrica, a gente tem que lembrar também que ela está relacionada diretamente com a carga elétrica. Com a carga elétrica não, com a corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela vai pegar os elétrons e passar de uma forma ordenada, certo? Então, a potência elétrica, além de ser definida como trabalho elétrico desenvolvido por uma corrente elétrica num período de tempo, então vamos pensar o que? A potência elétrica tá relacionada diretamente com a corrente elétrica. Você não pode pensar em potência elétrica sem pensar em corrente elétrica. Aí, a conversão mais simples, quando a gente transforma em outra energia elétrica, é uma energia útil, é uma energia necessária para o ser humano. No caso do chuveiro, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor que gera para aquecer a água, certo? Então, você precisa ter calor, então esse calor a gente chama de energia térmica. Você transforma energia elétrica em energia térmica para ser útil para você, certo? Nos equipamentos elétricos domésticos, as informações de potência é muito importante. Primeiro, pois ela é que define se o equipamento é forte em relação aos outros modelos, certo? Pois nos dá informação devido à instalação desses aparelhos, como cabo a ser usado para ele, até mesmo o disjuntor e a proteção, tá? E aí vamos lembrar de outra coisa que nós precisamos falar quando a gente fala de potência. Se ela gera uma outra energia, então pode acontecer o quê? O que a gente chama de efeito Joule. O que é isso? Os resistores são dispositivos elétricos que vão fazer o quê? Que ao serem percorridos por uma corrente, transformam a energia elétrica em energia térmica. E qual é o nome que a gente vai dar? Exatamente efeito Joule. Essa energia elétrica, ela vai se transformar em energia térmica.
Isso a gente chama de efeito Joule. E como é que a gente percebe isso no nosso dia, contextualizando? Quando você coloca um celular para carregar, por exemplo, equipamento, você usa muito tempo um videogame, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Vai acontecer dele ficar mais quente. Dali ocorreu essa transformação, esse aquecimento daquele aparelho. Você percebe o efeito Joule. Ocorreu a transformação de energia elétrica em energia térmica, certo? Aqui nesse slide estamos ressaltando a potência elétrica, né? A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Então, a gente tem como fórmula de potência elétrica P igual a E sobre ΔT. P potência é energia e ΔT intervalo de tempo. Então, a unidade de potência elétrica no Sistema Internacional de Unidade, ela é o quê? Ela é definida por Watt, né, com símbolo W, que está relacionado com um Watt, que vai ser igual a 1 Joule por segundo, tá? Mas a gente praticamente não usa isso, porque os valores são muito grandes. Então, é comum a gente utilizar múltiplos da unidade de medida de potência, como quilowatt, que a gente tem na tabelinha, certo? Que vai ser 1 kW igual a 10 elevado a 3 watts. Megawatt vai ser 1 megawatt igual a 10 elevado a 6 watt. Gigawatt vai ser igual ao quê? 1 gigawatt igual a 10 elevado a 9 watts. Então, a gente vai começar falando sobre o conceito da tensão elétrica, né? No seguir das aulas eu vou falar mais aprofundado sobre isso. O conceito da tensão elétrica será a diferença de energia entre dois pontos que irá se movimentar a movimentação de cargas elétricas de um ponto para o outro, gerando uma corrente elétrica. Então, galera, antes da gente comentar sobre tensão elétrica, nós vamos falar como se transforma, como acontece essa tensão elétrica. Um gerador fornece energia aos elétrons, que podem ser usados de formas diferentes modos, certo? A gente comentou isso, a transformação de energia, da potência, né? Quando a gente falou de potência. Então, como é que eu vou transformar isso? Eu vou transformar em lâmpada, acendendo uma lâmpada, acendendo um forno elétrico, certo? Esquentando um chuveiro elétrico. Em vários eletrodomésticos vem a informação da corrente elétrica e da tensão elétrica, que ela pode ser ligado. O valor da tensão pode mudar de acordo com o estado, mas você sabe que esses valores mudam de acordo com o estado, com o costume do estado, certo? E o que vai ser uma tensão elétrica? A tensão elétrica, ela é representada pela letra 1. E essa tensão elétrica ocorre entre os polos de um gerador, que vai ser definida como uma energia que sai da carga sobre a carga. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um elétron que ele vai receber uma energia, com o passar do tempo ele vai perdendo essa energia, ou seja, essa energia vai se dissipando. Então a energia que ele recebe é menor do que a energia que ele vai ter ao longo do percurso, tá? E aí nós vamos ter o quê? Isso pode confundir com a força eletromotriz, mas existe uma diferença. A força eletromotriz indica qual é a energia total de cada unidade que recebeu, e a tensão informa qual a energia saiu da carga. Então a força eletromotriz vai me indicar a unidade que a carga recebeu, certo?
total que a carga recebe. E a tensão vai me indicar qual energia saiu da carga, certo? Então, o que vai ser exatamente uma tensão elétrica? A definição podemos encontrar em livros como sendo a diferença de potencial, certo? E o que é a diferença de potencial? A gente já comentou isso em algumas aulas. É o tal do DDP, né? Diferença de potencial, certo? E no sistema internacional vai ser volts. Geralmente encontramos informações sobre a tensão nas tomadas, tá? Por isso que a gente tem aquela de 110 volts e 220 volts, tá certo? O que vai acontecer? Eu tenho um potencial aqui e eu vou ter um elétron, tá vendo? Aqui não vai ter uma diferença de potencial, então aqui eu não tenho DDP. Quando eu faço isso, eu começo a ter a diferença de potencial, certo? Por que vai acontecer? Essa parte aqui está mais alta do que essa, então esse potencial aqui está mais elevado que esse. Aí a gente tem a diferença de potencial, a determinada DTP, ou a gente chama de que? Tensão, certo? Então, a gente já falou isso nessa mesma aula, mas vale relembrar, ressaltar, enfatizar. O que acontece? O elétron que sai do gerador possui uma energia um pouco menor do que recebeu no interior do gerador. Assim, podemos definir a tensão U entre os polos do gerador como U igual à energia consumida sobre a carga. A gente já comentou isso e vamos falar das fórmulas agora. Então, galera, como eu havia falado, vamos falar sobre a fórmula agora. E qual é a fórmula da tensão? U é igual a E sobre Q. Você também pode achar U igual a EL sobre Q. Porque tem essas diferenças em alguns livros. U é igual a tensão elétrica, EL é igual a energia elétrica e Q é igual a quantidade de carga eletrizada. Então, o que acontece? Tem a relação entre a potência e a tensão elétrica. Posteriormente, vamos ver outras fórmulas para a potência elétrica. Primeiro, vamos relembrar a fórmula da corrente elétrica. Qual é? I igual a Q sobre ΔT, certo? Que aí a gente lembra que I é corrente elétrica, Q carga e ΔT tempo, certo? E aí essa é a fórmula da corrente elétrica. Então, quando a gente relaciona aquela primeira fórmula de potência que a gente falou, que é a energia sobre o intervalo de tempo, e vai relacionar com a fórmula da carga elétrica, que é I igual a Q sobre intervalo de tempo, nós vamos ter uma outra fórmula, certo? Que está aqui como π, ou você pode encontrar como Pot igual a U vezes I. P é potência, U é tensão e I é corrente elétrica. Então, a gente pode lembrar dessa fórmula como π. Olha o PPO, PPO, PPO.